Mais de 5% do eleitorado amazonense é analfabeto, de acordo com o TSE. Secretaria de Segurança aponta redução no número de roubos e furtos nos comércios de Manaus. E mais, sessão especial realizada na Assembleia homenageou os profissionais de contabilidade do Estado. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O projeto de lei apresentado pelo deputado Carlos Alberto quer instituir no Estado o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing sem a devida autorização do consumidor. A proposta proíbe também o envio de mensagens eletrônicas conhecidas como SMS ou mensagem de texto. O autor da propositura é o deputado pelo PRB, Carlos Alberto. O parlamentar subiu à tribuna para pedir apoio aos demais deputados para a aprovação da matéria. O projeto de lei apresentado por Carlos Alberto altera a Lei 3.611 de 2011, que instituiu no Estado o cadastro para o bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing sem a devida autorização do consumidor. Com a nova redação, fica proibido também o envio de mensagens eletrônicas, conhecidas como SMS ou mensagem de texto. O objetivo é impedir que as empresas de telemarketing ou estabelecimentos que utilizem esse serviço efetuem ou enviem de forma não autorizada ligações telefônicas ou SMS. O texto também esclarece que o consumidor não pode receber o serviço 30 dias após ter ingressado no cadastro. Caso as empresas desobedeçam à lei, o consumidor deve realizar a ocorrência no PROCON. Carlos Alberto pediu apoio aos parlamentares para a aprovação do projeto que está em tramitação na Assembleia Legislativa. O deputado Serafim Corrêa se manifestou sobre o decreto presidencial que reduzia incentivos do IPI da Zona Franca de Manaus. A matéria foi suspensa no Senado e ainda gera riscos para o Amazonas. Serafim Corrêa falou do Decreto Presidencial 9.394 de 2018, que reduzia de 20% para 4% os incentivos do IPI das indústrias de xaropes para refrigerantes do Polo Industrial de Manaus. O ato presidencial foi sustado depois que o Senado Federal aprovou um projeto da bancada amazonense que conseguiu reverter a medida. Parlamentares da região norte avaliaram o decreto como um golpe contra a política de incentivo fiscal. O deputado recebeu apoio de outros parlamentares nos apartes e defendeu que nenhuma indústria viria para Manaus se não houvesse isenção de IPI e de imposto de importação, e garantiu que, em compensação, elas pagam outros impostos que fazem da Zona Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental e Oriental, a maior fonte de recursos em favor da União. Mesmo tendo sido revogado no Senado, a discussão ainda segue para a Câmara dos Deputados. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública apontam uma redução no número de roubos e furtos no comércio de Manaus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre os meses de janeiro a agosto deste ano, houve uma redução de 21,1% nos casos de roubos e furtos a comércios de Manaus. Foram 4.512 casos registrados, contra 5.772 ocorrências no mesmo período do ano passado. De acordo com a Polícia Militar, o policiamento realizado a pé por duplas e a ciclopatrulha tem contribuído para a diminuição dos casos, especialmente no centro da capital. Servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros são promovidos. Na Assembleia, o deputado Cabo Maciel destacou a medida e pediu a atenção do governo para outros 234 PMs que aguardam a promoção desde 2005. Durante sessão plenária, o deputado Cabo Maciel destacou a promoção dos 1.900 militares, sendo pouco mais de 1.600 da polícia e quase 600 bombeiros. Para o parlamentar, o aumento do efetivo deverá trazer resultados positivos para a segurança pública. Isso porque, de acordo com o secretário Walter Cruz, essas promoções que estão dentro do cronograma regular, iniciado em agosto, fazem parte das metas de implementação do programa Guardian 24 Horas, que tem como objetivo reduzir índices de criminalidade no Amazonas. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, com a medida, sobe para quase 8.000 promoções para a categoria desde outubro de 2017. Há pelo menos 3 anos, os militares não vinham sendo promovidos. O deputado Cabo Maciel solicitou a atenção do governo aos 234 policiais militares da turma de 2005 que ainda não receberam promoções.
Mais de 5% dos eleitores amazonenses são analfabetos, de acordo com o TSE. E na Assembleia, a sessão especial homenageia os profissionais de contabilidade. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Mais de 5% dos eleitores amazonenses são analfabetos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Esse número é maior do que o de eleitores de Parintins e Itacoatiara. Atualmente, o estado do Amazonas possui 2.400.000 eleitores aptos a votar no pleito deste ano. Desses, mais de 138 mil são pessoas analfabetas, o que representa 5,72% do eleitorado do estado. A marca de analfabetos no Amazonas está acima da média nacional, que é de 4,46%. O número é tão expressivo que supera a soma de eleitores dos dois maiores colégios eleitorais do interior do estado, no caso de Parintins e Itacoatiara, que juntos têm um pouco mais de 134 mil eleitores. A maioria dos eleitores amazonenses são pessoas com ensino médio completo. 29,35% do eleitorado possui esse nível de formação. Na sequência, aparecem os votantes com ensino fundamental incompleto, 21,98%. De acordo com o TSE, no Amazonas, 187 mil aptos a voto apenas leem e escrevem. Isso representa 7,74% do eleitorado. Essa categoria é a quinta maior fatia de eleitores do estado. Os analfabetos são a segunda menor parcela do eleitorado. Os eleitores com nível superior completo aparecem em quarto lugar na formação do eleitorado local. São 9,01% do total. O Amazonas é o quinto estado em taxa de devolução de cheques sem fundo, com registros de janeiro a agosto. Os dados divulgados pelo Serasa também apontam que o estado é o responsável por 6,22% do montante nacional. O Serasa divulgou que, em agosto, houve o menor percentual de cheques devolvidos, de acordo com dados do próprio Serasa para o mês nos últimos 8 anos. O índice de devolução de cheques pela segunda vez por falta de dinheiro para cobrir o débito chegou a 656.116 só no Amazonas. No acumulado de janeiro a agosto de 2018, o índice de cheques sem fundos foi de 1,96%, com mais de 5 milhões de devoluções no país. O indicador Serasa Experian de cheques sem fundos é o levantamento mensal sobre a quantidade de cheques devolvidos por insuficiência de fundos em relação ao total de cheques compensados. Os dias 2 e 19 de setembro foram os mais quentes do ano em Manaus. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia. Nesses dias, a temperatura alcançou 36,7%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as altas temperaturas neste mês são devidas à escassez de chuva, comum nesse período. Além disso, há a dificuldade de chegada das chamadas friagens, que também são poucas nesta época. Os dias 2 e 19 de setembro registraram a maior temperatura deste ano em Manaus, quando foi alcançado 36,7 graus Celsius. Ainda de acordo com o órgão, a média de temperatura para o mês tem se mantida entre 33 e 35 graus Celsius. O IMET também divulgou a previsão de chuva para outubro, onde avalia que deverá ficar dentro da normalidade. Sessão especial realizada na Assembleia homenageou os profissionais de contabilidade do Estado. Os contadores destacaram o crescimento da profissão no poder público. A iniciativa foi do presidente da Casa, deputado Davi Almeida. O contador desenvolve uma atividade fundamental no dia a dia das empresas. É ele quem detecta fatores econômicos relevantes e aponta as principais tendências do negócio. No Brasil, existem mais de 300 mil profissionais. Para valorizar o trabalho dos contadores, uma homenagem foi realizada no plenário da Assembleia, de autoria do deputado Davi Almeida. Uma placa comemorativa foi concedida ao Conselho Regional de Contabilidade. A instituição já atua há 66 anos no estado.
O presidente do Conselho falou sobre o protagonismo do profissional dentro do poder público. Tem sido fundamental, inclusive, até na Operação Lava Jato, na investigação de crimes contra o patrimônio público. Então, o profissional da contabilidade, no seu contexto hoje, ele é essencial. Não se imagina uma gestão de sucesso, seja ela privada ou pública, que não tenha um profissional competente da contabilidade por trás para dar esse suporte na tomada de decisões, mostrar para o gestor onde é que está errando, o que está faltando. Então, a relevância da nossa profissão hoje ela é muito grande. Talvez a gente ainda não tenha tomado consciência disso, da pujança que nós temos, né, e assumir esse protagonismo perante a sociedade, né? Também voltado para o controle social, o acompanhamento da prestação de contas públicas. Diversos profissionais também receberam certificados de honra ao mérito em reconhecimento à atuação de destaque no Amazonas. A sessão foi conduzida pelo deputado Serafim Correia, que defendeu a participação dos contadores na administração pública. O Dia do Contador é comemorado em 22 de setembro, data de criação do primeiro curso no país, implantado em 1945. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.